E aí, galera do terceiro, mais uma aula. Vocês já estão de saco cheio, né, de estar assistindo o vídeo. Não sei nem se vocês estão assistindo o vídeo, espero que estejam. Hoje a gente vai começar um assuntozinho novo. A aula anterior foi só resolução de questão, só para tirar aquelas dúvidas que vocês tivessem e não perguntaram no grupo. Quem está acompanhando as aulas viu que eu estou resolvendo as questões. Estou tentando deixar o mínimo de dúvida para vocês, né? Então, hoje tem conteúdo. Próxima aula a gente vai ter resolução de questões, sempre deixando, né? Sempre fechando um conteúdo com resolução de questão para dúvidas aí. Então, vamos lá. A gente vai começar hoje o estudo da reta, junto com a distância entre pontos. É um dos conteúdos mais cobrados em vestibulares, no Enem, tá? Então vamos prestar atenção aí pra gente seguir legalzinho e não ficar com dúvidas e fazer aquela provinha de Enem maravilhosa, ou quem vai fazer a minha maravilhosa UES, aquela universidade que é show demais, vai conseguir passar porque questões de geometria analítica e vai ter questão de estudo da reta, isso é certeza, sempre tem. Se não tiver na primeira fase, vai ter na segunda fase, então presta atenção para quem vai fazer o ES ou até o Enem. Na atividade que eu passei para vocês tem uma questão de Enem que é o estudo da reta, sobre as retas, então vamos lá. Para a geometria analítica, pessoal, reta não precisa dizer que é infinita, porque a gente sabe que reta é infinita. Eu coloquei aqui só mesmo para você não ficar achando que esse segmento que eu coloquei aqui começa aqui e termina aqui. Não, ele não é, ele é infinito. Ele continua, tanto para lá quanto para cá. Tá? Então ele vai e volta aí, tá? Um segmento. Ele é o que? Ele é uma união de pontos. Uma união de pontos. Quer dizer isso? Quer dizer que eu posso colocar aqui, ó, infinitos pontos nessa retinha e na medida que eles vão se aproximando, eles vão formando a minha reta. Você vai notar que se eu botar pontos cada vez mais próximos aqui, eu vou formar o que? Eu vou formar a minha reta, tá? Aí eu coloquei um exemplozinho aí, que é a reta que passa pelos pontos A e B, quer dizer, A e C. Quis colocar um C porque é sempre A e B coloquei um C aí. Então, A e C. O ponto A é 2 e 8, o ponto C é 6 e 2. Lembrando que por dois pontos passa uma única reta, tá? Você nunca vai ter várias retas passando por dois pontos, é sempre uma reta. Se eu tiver só um ponto, então eu tenho infinitas retas que passam por aquele ponto. Se eu tiver só o ponto A aqui, ó, que é o ponto, esse aqui é o ponto A, eu tenho infinitas retas que passam por ele. Eu tenho essa reta, eu tenho essa reta, eu posso ter infinitas retas, eu poderia passar aqui um tempão colocando retas que passam por esse ponto A ou que passam por esse ponto C também. Tá? Tem infinitas retas. Mas quando eu tenho dois pontos, só uma reta passa por eles. Tá? A reta geralmente, ou eu coloco a reta que passa pelos pontos A e B, ou eu coloco uma letra minúscula. Isso é geralmente assim que você encontra. Na maioria das vezes você encontra com uma letra minúscula. A reta R, a reta S, a reta T. Então é sempre uma letrinha. E lembre-se, é uma letra minúscula quando eu falo de reta. Quando eu falo de ponto, é sempre uma letra maiúscula. Para determinar o meu ponto, é sempre uma letra maiúscula. Você pode notar que em todas as aulas eu não coloquei nenhuma letra minúscula para dizer que era o ponto. É sempre uma letra maiúscula. Então, tá aí a nossa retinha T. Vamos lá, próxima. Condição de alinhamento de pontos. Se eu estou falando que uma reta é uma união de pontos alinhados, então tem que ter uma condição para que eu diga que esses estão alinhados. Aí você mas é muito fácil, é só botar na mesma reta. Aí você já está fazendo o contrário, né? Você está definindo reta antes de definir ponto. Nesse caso, para a gente na geometria, os pontos estarão alinhados quando eu pegar essas três criaturas, esses três pontos, que aqui eu coloquei o ponto A, que é A e B, o ponto B, que é C e D, e o ponto C, que é E e F.
Eu vou dizer que esses pontos estão alinhados quando eu formar com eles um determinante e na coluna que sobrar, você vai sobrar que aqui tem, você vai notar que aqui tem A, aqui tem C, aqui é um B. Eu tenho um A e tenho um B, aqui eu tenho um C e tenho um D, aqui eu tenho um E e tenho um F, e sobra uma coluna, né? Essa coluna aqui, pessoal, vocês completam com 1. Pode completar com 1. Aí eu vou formar o quê? Eu vou formar um determinante, que é o quê? Que é 3 por 3, ou é um determinante de ordem 3. E eles estarão alinhados sempre que esse determinante der 0. Se o determinante der qualquer outro número diferente de 0, então eu não tenho uma reta. Esses pontos não estão alinhados, não estão em linha reta. Só vai estar em linha reta quando eu tiver aqui o valor 0 como resultado para esse determinante, tá? Lembre-se disso. Eu tenho um exemplo 2 aí. Dados os pontos A, 2 e 8, B, 4 e 5 e C, 6 e 2, determinar se os três pertencem à mesma reta, ou seja, saber se eles estão alinhados. O que eu fiz? Coloquei os pontos, ó, 2 e 8, 4 e 5, 6 e 2, e a coluna que ficaria em branco eu completei com 1. Aí você pergunta, Ulisses, mas por que eu tenho que completar? Porque você vai lembrar, quando a gente estudou os determinantes lá no segundo ano, que eu só vou ter determinante quando ele for de ordem quadrada, quando a matriz for de ordem quadrada. Uma matriz de ordem quadrada tem determinante. Que é a ordem quadrada? Quando eu tenho 3 linhas, 3 colunas, 2 linhas, 2 colunas, 4 linhas, 4 colunas. É assim que eu vou ter o determinante. Se eu não tiver uma matriz de ordem quadrada, eu nunca vou poder calcular o determinante dessa matriz, tá? Então vamos aqui. Como é que eu calculo o determinante? Eu ensinei uma forma para vocês, que é a forma que eu acho mais simples, né? Você pega o número daqui, repete ele desse lado, pega o número daqui, repete desse lado. Embaixo a mesma coisa, pega esse número. Eu vou botar aqui em cima, galera, porque embaixo eu já vou riscar. Então você pega esse número 6 e repete ele desse lado. Pega esse número 1 e repete desse lado. Pronto, agora você vai fazer essas multiplicações do jeito que essas retinhas aqui estão informando. Ó. Você vai fazer isso. Você vai multiplicar assim. Vai multiplicar desse jeito. Do outro lado você vai multiplicar assim, né? Sempre pegando 3. Sempre pegando esses 3 aqui, ó. Sempre nessa linha, tá? Pronto, então lembre-se que sempre que eu multiplicar para a direita, eu mantenho o sinal. Ou seja, se tiver positivo, o resultado vai ficar positivo. Se tiver negativo, o resultado vai ficar negativo. Quando eu vier para o outro lado, se vier para o lado esquerdo, eu mudo o sinal. Se tiver positivo, fica negativo. Se tiver negativo, fica positivo. A gente diz que um lado é positivo e o outro lado é negativo. Só por conta disso, da mudança de sinal. Desse lado, do lado direito não muda, do lado esquerdo sempre vai mudar o sinal do resultado. Então vou multiplicar aqui, né? 1 vezes 4 vezes 2, 2 vezes 5 vezes 1, 8 vezes 1 vezes 6. Do outro lado, 8 vezes 4 vezes 1, 1 vezes 5 vezes 6, 2 vezes 1 vezes o 2. Lembrando que para cá todo mundo vai ficar positivo, para o lado direito todo mundo fica positivo, para o lado esquerdo todo mundo vai ficar negativo. Tá? Então vamos lá para a nossa próxima notinha. Nossa próxima notinha é o resultado, né? A resolução disso. Então vamos lá, ficou assim, ó. 2 vezes 1 vezes 4, 8. 2 vezes 5 vezes 1 ficou 10. 6 vezes 8 vezes 1 ficou 48. Isso do lado positivo. Do lado negativo ficou 8 vezes 4 vezes 1, que dá 32. Muda o sinal, fica menos 32. Aqui ficou 6 vezes 5 vezes 1, dá menos 30, né? Vai dar 30, muda o sinal, fica menos 30. Aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 1,
4, muda o sinal, fica menos 4. Aí eu tenho o que? Tenho a soma desses, 8 mais 10 dá 18, 18 mais 48 dá 66, tá aqui o resultado. Aqui eu somo também porque todos são negativos, então eu tenho 32 mais 30 dá 62, mais 4 dá 66. Como é negativo, repete o sinal. Ficou 66 menos 66, que vai dar 0. Logo, esses três pontos estão alinhados. Eles estão na mesma reta. Os três pontos estão alinhados. Equação da reta a partir de 2 pontos. Aí você tem o seguinte: sempre a questão vai te pedir para você determinar se eles estão alinhados. Talvez a questão te dê 2 pontos. Aqui eu botei um ponto A e um ponto B. E quero saber qual é a reta que passa por esses 2 pontos, né? Lembrando que só uma reta passa por 2 pontos. Então eu tenho como dizer quem é ela, exatamente essa reta passando por esses 2 pontos aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar o mesmo conhecimento que eu vi lá. Eu vou fazer um determinante. Vou fazer um determinante e vou igualar ele a 0. Né? No determinante. O que quer dizer isso? Que ele é igual a 0. Tá? Então, igual a 0. Se esse determinante for igual a 0, eu tenho lá que eles são alinhados. Como eu não tenho um terceiro ponto, eu coloquei um exemplo para mostrar para vocês como é que faz. Né? Ó, exemplo 3, eu tenho o seguinte: dados os pontos A e C, é aquele mesmo pontinho que eu tenho lá em cima, eu já sei que eles estão na reta, já mostrei até qual é a reta. Eu vou dizer quem é a equação dessa reta, né? Quem é essa reta, qual o nome dela, como é que ela se expressa. Então eu tenho o ponto A, 2 e 8, o ponto C, 6 e 2. Tá aí. Determinar a reta que passa por esses 2 pontos, ou que pertence a esses dois, a qual os 2 pontos pertencem, dá no mesmo. O que é que eu fiz? Eu chamei o ponto, o terceiro ponto, que eu tenho que ter 3 pontos, eu tenho que ter 1, 2, 3 pontos, tá? O terceiro ponto eu chamei de XY, um ponto P qualquer, XY. Aí eu vou fazer o que? Eu vou colocar as coordenadas desse, né? 2 e 8, aqui 6 e 2, X e Y, que é o meu terceiro ponto, não sei quem é, pode ser qualquer ponto, terceiro ponto. E a coluna que ficaria em branco, eu coloco 3 pontos. Aí você pode dizer, Ulisses, eu posso colocar 0? Não, porque vocês viram que quando um determinante tem ou uma linha igual a 0 ou uma coluna igual a 0, o determinante é igual a 0. Então eu não poderia colocar, eu não posso, né? Nem que eu não poderia, eu não posso colocar uma coluna toda com 0. Tem que ser 1. E o 1 ele não altera o produto. A ideia é essa. O 1 ele não altera. Ele é o elemento neutro da multiplicação, né? Vocês aprenderam isso. Então não altera o produto, eu coloco 1. Vamos lá resolvendo esse determinante do mesmo jeito. O 2 que estava aqui, eu passei para cá. O 1 que estava aqui, eu passei para cá. O 1 que estava aqui, passei para cá. E o x que estava aqui, eu passei para cá. Aí ficou assim. Vou fazer do lado positivo primeiro, né? Então ficou 6 vezes 1 vezes y dá 6y. 2 vezes 2 dá 4 vezes 1, 4. 8 vezes 1 vezes x dá 8x. Vamos agora para o outro lado. Então eu tenho 8 vezes 6 dá 48. O sinal menos 48. 1 vezes 2 vezes x dá 2x. Muda o sinal, fica menos 2x. 2 vezes 1 vezes y dá 2y. Muda o sinal, menos 2y. Resolve, bonitinho. 6 menos 2 dá 4. Menos 2 aqui, desculpa. Espera. Pronto. 6y menos 2y vai dar... Onde é que eu tô? Isso aqui é um... Espera. 6i... Aqui é da... Aqui é y. Aqui é y e aqui é x. Tá? Ficou, ó. X menos 2x ficou 6x. 6y menos 2y dá 4y. Na nota de aula que eu vou mandar para vocês, isso aqui vai estar corrigido, tá? Vai estar corrigido. Então, quem é
a minha a minha reta. A minha reta aí vai ser o que? Vai ser 4y mais 6x igual, não, vou deixar desse lado mesmo do jeito que tá, menos 44, isso é igual a zero. Pronto. Essa é a minha equação. Essa equação aí é que vai me dizer pagar essa. Essa equação aqui é que me diz quem é a reta. É a reta que passa pelos pontos A e B. Por esses dois, A e C no caso. Passa por esses dois pontinhos aqui. Que é aquela reta que eu mostrei no início da aula. Tá? Então a reta que passa pelos pontos A e C. Estão acostumados a colocar A e B, que quando eu fui aqui eu coloquei um B, mas é C. Pontos A e C, essa reta aqui. Tá? 4 é do jeito que está aqui. 4y mais 6x menos 44 igual a zero. Deixa desse jeito, tá? Deixa o 44 desse lado aí. Não há necessidade de passar ele para o outro lado, não. Hora de vocês praticarem, né? Páginas 25 a 27 é só sobre esse estudo da reta, galera. Resolvam, porque vai ajudar muito, que a partir de agora a gente vai estudar outras formas de você determinar uma reta. Então é bom que você pegue esse que é o básico, para depois você partir para algo que é um mais rebuscado, não é nem complicado, é um pouquinho mais rebuscado, exige um pouquinho mais de conta, não muito raciocínio, é mais braçal mesmo, é mais cálculo, você vai ter que calcular, então não tem muito que pensar, é mais o aplicar o conhecimento mesmo que vocês viram, tá? Então resolvam as páginas de 25 a 27 do módulo 10, capítulo 28. E valeu, galera, até a próxima. Tirem dúvidas no grupo, estarei aí à disposição de vocês, por favor. Dúvidas, vamos aproveitar esse momento para estudar, né, para colocar as coisas em dia. Valeu, galera, até a próxima. Se cuidem.